Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos para o nosso segundo programa da nossa série de podcast e videocast Conversando com o Self. Hoje vamos falar aqui de um tema, continuando a nossa conversa do episódio um. Vamos falar hoje sobre a ânima e o ânimos, os porteiros do inconsciente. Você se lembra que no episódio um nós falamos do processo de individuação e nesse episódio falamos um pouco, tivemos ali uma introdução sobre a questão da ânima e do ânimos. Hoje vamos falar com vocês agora de forma mais profunda sobre essas duas figuras arquetípicas e lembrando sempre que aqui, quando falamos de ânima e ânimos, não estamos falando de gênero, mas estamos falando sim de duas figuras arquetípicas estudadas na psicologia profunda da proposta de Carl Gustav Jung e nós vamos discutir desse ponto de vista, do ponto de vista arquetípico e do ponto de vista da função dinâmica na economia psíquica. Não é, Djalma? Isso mesmo. E é interessante ter isso em mente porque ânima e ânimos, para muita gente, inclusive nós temos as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho uma ânima que é uma mulher, é uma tendência feminina que está no meu inconsciente coletivo. E eu sou um ânimos. Quer dizer, é sempre a contrapartida. O que não significa que que há uma diferença, porque, inclusive, todos nós temos os dois arquétipos. Todos temos. Então, cada um está numa ação determinada, num determinado momento, com um objetivo específico. E vamos olhar do ponto de vista psicológico o que é que essas duas instâncias que todos nós temos, porque todos nós temos sempre os mesmos arquétipos, as mesmas tendências, só que uma está em atividade maior, outra em atividade um pouco menor, mas que inclusive pode ter uma atividade específica em determinado momento de nossa vida. A abordagem junguiana se baseia na ideia de que o inconsciente coletivo é um reservatório de imagens e padrões universais que influencia a psique coletiva e individual. Então, todos nós temos os mesmos padrões e as mesmas tendências. E isso não é fator para a gente ficar discutindo determinados pontos. Estamos falando de uma maneira geral. Perfeito, é isso mesmo, Djalma. E aí a gente lembrar que, como você disse, nosso inconsciente, ele contém padrões coletivos e tudo aquilo que nós negamos na nossa consciência. E de modo que tudo aquilo, por exemplo, como você disse, você tem uma ânima, eu tenho uma ânima, é, que representa tudo aquilo do feminino que eu nego quando assumo essa postura, essa função, personalidade masculina. E no meu inconsciente vai se formatar essa figura feminina e que ela vai se compor de todas as imagens do elemento feminino que se aparece na minha vida. A primeira imagem é minha mãe. E depois daí, todos os contatos ao longo da minha vida com figuras femininas, essa figura interna, essa figura arquetípica, vai se utilizar dessas representações externas para moldar essa conformação psíquica inconsciente na minha mente. E que vai ser energizada pelo arquétipo primordial e vai se expressar de forma firme em minha mente inconsciente e consciente. Muito bem. É, os arquétipos da ânima e do ânimos se manifestam no inconsciente pessoal. Por quê? O inconsciente coletivo é a base de tudo. Ele é quem forma tudo. Logo, porque ele engloba a totalidade psíquica. Então, a consciência é ele quem faz. E é um fator determinante das projeções no homem, é a ânima. A ânima é que nos dá elementos de projetar tudo aquilo que nós queremos ou estamos sentindo. Por exemplo, quem faz a projeção da sombra é a ânima no homem, e vai ser o ânimos na mulher. Ou seja, os dois têm funções semelhantes. Agora, cada um tem uma função específica. O inconsciente é representado, nesse caso, pela ânima. Quer dizer, naquele momento é o arquétipo que vem à tona
para produzir um determinado efeito. Onde quer que se manifeste, nos sonhos, nas visões e fantasias, ela aparece personificada, mostrando deste modo que o fator subjacente a ela possui as qualidades características de um ser feminino. Não se trata de uma invenção da consciência, é uma produção espontânea do inconsciente. A ânima corresponde ao eros materno. E foi o que você disse. São as mulheres que, no caso do homem, atuaram sobre a vida dele. Mas essas mesmas mulheres atuam sobre suas filhas. Elas têm também uma atuação. Isso não significa que é, portanto, só no homem que isso acontece. Acontece nos dois sexos. Agora, vão ter em ambos os sexos funções específicas. No caso da mulher, vai ser mais para o feminino. No caso do homem, vai ser uma colocação do feminino no homem que deve ser integrado. Nós falamos da individuação. Na individuação, o que é que acontece? Tanto ânimos quanto a ânimo deve ser integrada. Não tem esse negócio de dizer, eu quero ser só mulher, eu quero ser homem. Eu sou as duas coisas. E no ser as duas coisas é que a individuação se torna uma realidade. Perfeito, Djalma. Você me lembrou agora de um dos capítulos primeiros do Livro Vermelho, e que Jung fala um pouco sobre isso, na questão da conjugação dos opostos em si mesmo e a identidade pessoal ser o tanto feminino quanto masculino que habita o inconsciente. Ou seja, eu, como me apresentando masculinamente, tenho que entrar em concordância, entrar em consonância com a figura feminina, e que a minha expressão seja essas duas figuras que habitam o meu inconsciente. E para isso a gente precisa de um trabalho de reconhecimento dessa figura que atua, queira ou não queira, vai atuar sempre em nossas vidas, porque, como você disse, é o mecanismo pelo qual nos relacionamos com o feminino externo. É essa figura que estabelece a ponte entre nós e o feminino externo. E ela vai estar sempre atuando, inconscientemente, em Exato. princípio. Mas, se nós nos relacionarmos com essa figura conscientemente, essa atuação passa a ser consciente. E essa atuação sendo consciente é um processo construtivo, porque tem a cooperação da mente consciente e da primeira instância ali inconsciente. Muito bem. A mulher, como nós sabemos, o homem é compensado pela ânima, a mulher é compensada por uma natureza masculina. E por isso, o seu inconsciente tem, por assim dizer, um sinal masculino. Olhe bem que é um sinal masculino. E que ela tem que integrar. Como o homem tem que integrar a ânima, a mulher tem que integrar o ânimos. Por quê? Porque são funções correspondentes aos dois sexos. Não é um privilégio de um, privilégio do outro. Porque a individuação só vai se fazer com os dois sendo acoplados e os dois agindo de maneira semelhante. É aquela atração dos opostos, a Uhum. enantiodromia, o choque dos opostos. Então, a individuação é o quê? Uma integração de opostos, justamente para que a nossa consciência possa se ampliar. Em comparação com o homem, isso indica uma diferença, tem uma certa diferença. Por quê? Correlativamente, diz Jung, designei o fator determinante de projeções presente na mulher com o nome de ânimos. Olhe bem, fator de projeções presente. O inconsciente é projetado através do ânimos nela, como da ânima através do homem. Este vocábulo significa razão ou espírito. O ânimos corresponde ao logos paterno, ou seja, a mulher é influenciada pelos homens na sua infância, o pai, o avô, o tio, os professores, como nós somos pela mãe, pela avó, pelas tias, pelas as professoras. Então, todos dois têm as duas possibilidades dentro de si. Exatamente. E aí que a gente discute aqui uma questão que nós temos essa formatação psíquica e que filtra a nossa apresentação para com o mundo externo, filtra as nossas relações através dessa representação psíquica. E o que a proposta da individuação, agora fazendo a conexão também, novamente, com o episódio número um, é assumirmos a nossa identidade, realizarmos a identidade do self através do consciente. E para isso, tem que ter essa componente.
que está lá presente no nosso inconsciente sendo realizada. E aí vamos ter o conflito do dia a dia e muitas das vezes com a representação oposta àquela que nós nos identificamos, temos o conflito com essa representação oposta, no caso da mulher com o homem, do homem com a mulher, e esse conflito, muitas vezes externos, representa um conflito interno que carece de um novo símbolo que surja para conciliar esses dois elementos opostos que habitam em nossa psique. E aí cabe a nós, seres conscientes agora, em processo de individuação e conscientes desse processo, desenvolver esse símbolo, essa função transcendente que possibilite a conciliação desses dois elementos. E aí, como fazer isso? Esse é um ponto muito interessante. Primeiro de tudo, porque, como nós estamos vendo, em ambas as circunstâncias existem os dois elementos. Então, não é um problema do homem ser somente homem e a mulher ser somente mulher. Os dois têm um componente que é muito maior, inclusive, do que os próprios instintos e que se sobrepõe a eles. E através deles, nós podemos criar relações de todos os tipos, porque nós estamos, em algum momento sempre, apresentando uma face arquetípica de acordo com as circunstâncias. E no caso, especificamente, nós podemos estar no momento justamente numa fase de afetividade mais para o sentimento. E se estamos numa afetividade mais para o sentimento, isso estará na ânima, porque esta é a função básica do feminino. Agora, nós podemos, enquanto masculinos, também expressar esses sentimentos. Não tem uma exclusão. Como a mulher também, em muitas circunstâncias, ela se coloca numa posição masculina, que é do ânimos. Isso não quer dizer outra coisa, senão que ela pode atuar nas duas formas, como nós podemos também. A maneira como interagimos com o mundo exterior, incluindo nossas relações com outras pessoas, é influenciada pelos arquétipos da ânima e do ânimos. Esses arquétipos são representados pela imagem feminina no homem e a imagem masculina na mulher. Atuam como modelos de comportamento e influenciam as expectativas, desejos e formas de comunicação em nossos relacionamentos. E isso é importante ter sempre em mente, porque a projeção desse arquétipo nas outras pessoas pode levar a idealizações ou a relações conflituosas. Exatamente. E muitas das vezes, na psicologia profunda, a gente vê o próprio Jung dizendo que no conflito entre um casal, não é o homem discutindo com a mulher discutindo com o homem, mas é a ânima discutindo com o ânimos. Isso porque, quando nós discutimos e principalmente entramos em uma condição de identificação com o complexo, nós saímos do eixo consciente, normal, e entramos num estado alterado de consciência em que nossa consciência é perturbada pelos conteúdos inconscientes. E esses conteúdos inconscientes, o porteiro deles, ou seja, o porta-voz deles, normalmente é o ânimo ou a ânimas. Por isso, quando há um conflito entre o marido e a mulher, quem está falando pela voz do marido é a ânima e quem está falando pela voz da mulher é o ânimo, representando os complexos em disputa ali. E muitas das vezes é uma conversa extremamente irracional, dado ao fato de eles serem elementos inconscientes se expressando. E é muito fácil, aí vocês, todos que estão nos ouvindo, já passaram por um momento de conflito, já passaram por um momento de briga. Lembre desse momento de briga, lembre desse momento de conflito e lembre o quanto irracional foi essa briga. E muitas das vezes, quando passa, como estamos com a mente mais calma, vamos lembrar, pô, que besteira, a gente está brigando pela cor do sapato, pela cor da meia, porque não tem nada a ver. Mas naquele momento despertou um elemento complexo inconsciente que atua, que liga, né, esse estado alterado de consciência e aí dá voz a esses elementos inconscientes. Daí a necessidade de treinar e nos relacionarmos com ele para que isso, essa erupção inconsciente, seja mais tranquila e mais educada. Para isso, eles têm que ter a oportunidade de lidar com o mundo também através da consciência e aprender, né? Como uma criança que vai se desenvolvendo à medida que lidar com o mundo. E o interessante é que o homem, quando projeta ânima, na verdade, normalmente se fala projeta em uma mulher. Na verdade, projeta em outra pessoa que vai segurar a projeção. Porque, inclusive, nós temos que levar em conta aí o que se chama projeção, que é algo inconsciente, que quando vai para alguém, a outra pessoa tem que ter, como chama Jung, um gancho para segurar.
Então, tanto o homem quanto a mulher, e você fez uma colocação muito boa nisso, porque a mulher também, quando projeta, projeta o ânimos. E aquela colocação, quando os dois discutem, na verdade, o homem entra no feminino, porque a ânima o toma. E a mulher entra no masculino. E aí ela vai ser logos, nesse momento ela vai ser razão, enquanto o homem vai ser emoção. E aí dá um problema muito sério, porque eles estão trocando de posição. É importante ver isso. E essa troca acontece sempre. Agora, também isso pode acontecer com outras pessoas, não necessariamente somente entre homem e mulher, mas pode se dar entre homem e homem e entre mulher e mulher, dependendo em como elas estão efetivamente. Uma pode estar efetivamente como ânima que é, e a outra pode entrar no ânimos que é. O homem igualmente. Pode acontecer a mesma coisa. A integração dos arquétipos da ânima e ânimos permite que exista uma compreensão do outro e uma comunicação mais autêntica, como você disse, pois a consciência desses aspectos inconscientes permite que os indivíduos se relacionem com as diferenças de forma saudável. É por isso que nós temos problema, porque nós não nos relacionamos com a diferença em nós de forma saudável. E quando projetamos, projetamos os problemas, não projetamos a solução dos problemas. Exatamente. É interessante já, quando a gente fala dessas questões ânima e ânimos, desses elementos psíquicos, inconscientes, eles são elementos que compõem a economia da consciência, mas que não têm a oportunidade de lidar diariamente com o mundo externo. O elemento psíquico que está em contato diário e constante com o elemento externo é o consciente, o eixo consciente, ego-consciência. Esse é o intermediário entre o mundo externo e o mundo interno. Ou seja, tudo que está no mundo interno, que não tem a oportunidade de lidar em grau frequente com o mundo externo, vai estar inapto no lidar com o mundo externo. Aí o que acontece? Quando esses elementos se expressam através da consciência, aí entra em contato com o mundo externo, eles vão se expressar a princípio de forma inapta e vai gerar o conflito. Claro que vai gerar o conflito, porque se a ânima que compõe essa economia inconsciente não está apta a lidar diretamente com o mundo externo, na primeira vez que ela vai lidar através da consciência, vai gerar um conflito porque ela não sabe. Aquela é uma situação que nunca é uma criança que vai brincar com a faca, vai se cortar porque nunca mexeu com a faca. E a mesma coisa, um elemento inconsciente que quando se lidar com a situação externa, se não houver uma coparticipação da consciência e um processo de relacionamento educativo entre essas duas instâncias, essa expressão vai ser inapta. Mas se o ser consciente passar a ceder essa possibilidade de expressão consciente, mantendo a consciente ativa, vai ser um processo cooperativo. E à medida que passa, essa integração dessa expressão inconsciente, e essa expressão inconsciente torna-se cada vez mais apta no contato com o externo. Daí que nós vamos recuperar ou desenvolver esses elementos inconscientes que ainda estão inaptos e vamos trazer para o repertório da consciência outras possibilidades de expressão, porque estamos integrando essas potencialidades que carecem ainda de serem integradas no contato com o externo. É isso mesmo. Por isso é necessário, como você colocou, o reconhecimento consciente de que nós temos esses elementos, que eles estão no inconsciente. E o que é o inconsciente? Aquilo que não tem as qualidades da consciência. Porque a única forma, inclusive Jung diz que não tem um outro nome para se dar isso, mas a forma é essa. Quer dizer, é algo que age por detrás como um fantasma na vida do indivíduo. Mas se nós identificamos esse arquétipo, como ele se manifesta em nossa vida, nós poderemos lidar com eles. Inclusive porque aí a consciência está se expandindo e está entrando em contato com eles. Isto é importante. Eu reconheço que nesse momento está agindo em mim determinado arquétipo. Marie-Louise von Franz, ela diz nas Confissões, é um livrozinho dela perdão, não é Confissões, entrevistas que ela fez com pessoas,
com umas mulheres, e ela diz que muitas vezes com Jung olhava para ela, você está no ânimos agora, porque os dois estavam brigando, e ele estava, na verdade, na ânima. E aí os dois brigavam. Ela disse assim, eu aprendi a ver quando eu estou no ânimos e quando eu não estou no ânimos. Então, é isso daí vai nos levar a integrar esses elementos em nossa vida consciente para reconhecer o que é que está havendo conosco naquele instante, inclusive evitar, como você disse, muitos problemas, evitar choques, evitar confrontos, que não tem sentido muitas vezes, né? Então, nós temos que integrar as partes na psique, como a sombra, por exemplo, porque a ânima e o ânimos, eles servem para projetar a sombra também. É bom a gente ver isso, porque na hora que nós entramos numa discussão, a sombra veio também junto, porque eles trouxeram a sombra para essa discussão, para esse problema. Agora, nós podemos, através de diversos meios, chegar a essa conclusão. Existem exercícios como yoga, meditação e trabalhar com sonhos, principalmente, para saber como eles estão agindo em nós. E podemos usar também meios como desenhos, pintura, escrita, para conectar com o inconsciente. É importante. Jung usava muito desenho, e principalmente desenhos de quê? Daquilo que é a totalidade psíquica, a mandala. Exatamente, é isso que é interessante, Djalma. E aí, se vocês repararem, o título desse episódio é Anima e Ânimos, os porteiros do inconsciente. Porque eles estão ali na porta do inconsciente, e através dele, como você disse, vai vir as sombras. Vai se expressar a função inferior, através da ânima e do ânimos. Vai se expressar conteúdos inconscientes que não estamos acostumados e precisamos excitar. É como você trouxe, temos que ter exercícios práticos para tornar o, no tanto dar ao ego a capacidade, o consciente, a capacidade de manejar a interação com esses elementos inconscientes, quanto dar a possibilidade desses elementos inconscientes a interagir e se expressar de forma construtiva. E é muito importante esses exercícios, a imaginação ativa também está aqui como um ponto muito interessante, muito importante para trazer esse exercício. Agora, a gente especificando o aspecto feminino na psique masculina. Olhem bem como é colocado o título dessa nossa conversa agora. Tá? A ânima, o aspecto feminino na psique masculina. A ânima é um arquétipo que representa, nós já vimos isso, mas como isso aqui é algo que significa passar uma mensagem, a repetição se faz sempre necessária. É o que representa o feminino dentro da psique masculina. Ela simboliza a força criativa, a intuição e o eros. Olhe bem, que não é uma função especificamente feminina, é nossa também. E nós podemos usar. Para o homem, o portador mais adequado da imagem da alma é a mulher, por causa das qualidades femininas de sua alma, e para a mulher é o homem. E isso no sentido arquetípico, não no sentido meramente físico. Porque nós vamos ver pessoas que são de um gênero, mas são femininas, outras que são de outro gênero e são masculinas. Não que significa que haja paradoxo nessa história, pelo contrário, porque os dois elementos estão em nós e são para ser usados. Aí é que está. Como é que eu ia poder lidar com o sentimento simplesmente como homem, se eu tenho já uma expressão mais, digamos assim, agressiva, mais de luta e etc. É preciso que eu possa diminuir esse problema. Eu possa ter sentimento, eu possa ter emoção efetivamente, eu possa ter intuição. Quer dizer, sempre que houver uma relação absoluta de efeito mágico, por assim dizer, entre os sexos, trata-se da projeção da imagem da ânima ou do ânimos. E isso, os dois estão sendo projetados na hora que nós estamos numa relação afetiva. A ânima é alimentada principalmente pela função inferior. É bom levar em conta isso, porque em nós é uma mulher, vamos chamar assim, inferior. Não quer dizer que é uma mulher que não preste, não é isso não. É no sentido das reações, porque como nós estamos num ânimos, que é o corpo masculino, nós vamos estar um pouco defasados desse feminino. E quando ele nos chega, é pela função inferior. Neste caso, o sentimento inferior
Então, a função inferior e a ânima são uma e a mesma coisa sob dois aspectos. Um é a formulação científica e o outro é o fenomenológico. É bom e interessante ver isso. Então, nós temos as duas coisas, mas quando eu discuto com uma mulher e eu estou na função da ânima, observe como eu sou uma pessoa emotiva, como eu sou uma pessoa que começo a perder o controle. Enquanto que a mulher, quando está no domínio do ânimos, o que é que ela é? Assertiva, ela é direta, ela é objetiva e ela é, acima de tudo, conservadora naquele momento. Aí é que dá-se o problema e nós perdemos totalmente a razão. É isso mesmo. É interessante, já a gente falar aqui da função inferior, e aí só fazer um revisitando, né? O que é a função inferior? Como você já disse, nós temos a função superior, que é aquela função psíquica que estamos usando durante o dia. Imagina o pensamento. Tem o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação, são as quatro funções propostas por Jung, atuando de forma extrovertida ou introvertida. Nesse caso, a função inferior é aquela que a gente não está usando no dia a dia. Então, o que acontece? Se eu estou usando no dia a dia e minha função mais desenvolvida é um pensamento, é uma função lógica, é, com certeza vai ter um momento do meu dia que a função pensamento não vai ser a melhor função para aquele momento. Porque a vida é plural, a vida é multifacetada, não é uma única possibilidade a vida. Se eu usar só uma função para resolver tudo, é a mesma coisa que eu usar um martelo para resolver todo o problema e tentar consertar um relógio com um martelo. Vou quebrar o relógio, não vou consertar nada. É por isso que a importância de estarmos conscientes da questão da função inferior, que é a função que nós não estamos usando sempre e que vai vir através da ânima. E que, se estabelecermos esse diálogo aqui que estamos propondo e fazermos essa série de trabalhos que Djalma trouxe ali anteriormente para a integração desses elementos, nós vamos integrar também uma função, uma ferramenta que nós não temos à nossa disposição. E aí sim vamos poder consertar o relógio e pregar o prego na parede com diferentes ferramentas, não vamos usar o martelo para tudo, para dar martelada. Exatamente, você fez uma boa colocação, porque cada vez que nós integramos um elemento novo à consciência, ela se expande e nós nos tornamos mais capazes de lidar com os problemas e as situações existenciais. Na mulher, o arquétipo da ânima, como representa o princípio masculino, simboliza o quê? Força, razão, lógica e assertividade, né? O que culturalmente tem sido sempre uma função masculina, né? Dito ou estabelecido coletivamente como uma função masculina. O ânimos é uma força poderosa que molda a forma como as mulheres pensam, agem e interagem com o mundo. E no homem, o eros, que é a função de relacionamento em geral, aparece menos desenvolvida do que o logos. O homem é muito mais logos, a mulher é muito mais eros. Eros significa o quê? Que ela quer mais vínculo, ela quer mais união. O homem quer mais razão. E aí você falou no sentimento, já imaginou? O homem, quando está na função pensamento, já que ele é logos, então ele vai ser pensamento direto e vai ser um gelo, porque ele vai querer, inclusive, transformar o sentimento em lógica. E aí não tem como você transformar, embora os dois, tanto o sentimento como o pensamento, eles sejam funções racionais, mas eles são racionais a seu modo, à sua maneira, não da mesma forma. A lógica, normalmente caracterizada como feminina, é completamente diferente da lógica masculina. Por isso, inclusive, tem os choques, né? Não importando o gênero, mas como a pessoa está agindo naquele momento. Esse aqui é o ponto. Tá? Na mulher, o eros é a expressão de sua natureza real, enquanto o logos muitas vezes constitui um incidente deplorável. Olha como Jung coloca, porque essas são colocações de Jung para esse aspecto. E tanto para, como ele diz aqui, na mulher, o logos se constitui um incidente deplorável, no homem, o eros se constitui um incidente deplorável também. E é por dois lados. E quando vem, é como a gente está falando, quando vem o inconsciente sem essa integração, o resultado vai ser deplorável porque não está apto a relacionarmos com o exterior. Trazemos exemplos das sociedades patriarcais. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, onde é que a gente foi parar? Um conflito enorme. O resultado está nos livros de história, a gente pode voltar e ver o conflito que foi justamente porque
o sobreuso do logos, sem o eros, sem o sentimento, e aí teve uma erupção inconsciente de uma irracionalidade a nível coletivo, a nível social, porque uma sociedade que não desenvolveu, sociedades, países que não desenvolveram a capacidade do sentimento, da empatia, do entendimento de uma relação que existe que traz o outro e se complementa e que não se entra em conflito, que não quer anular-se um ao outro. Isso é parte do nosso processo, né, de desenvolvimento. Surge o conflito, vemos o resultado do conflito e a partir do resultado do conflito vamos tentar nos reestruturar e integrar os elementos que nós não tínhamos naquela época e gerou aquele conflito. É justamente isso, trazendo para uma escala do dia a dia, é o que acontece nas relações conjugais, nas relações familiares, nas relações de amizades, que temos sempre conflitos. Muitas das vezes esses conflitos advêm dessas projeções, desses fatores que chamamos inconscientes, e, queira ou não queira, o conflito é uma oportunidade muito boa, e podemos evitar, se podemos evitar, muito bom, mas se tivermos o conflito, é uma oportunidade boa para enxergarmos esses elementos que estão inconscientes. Não dizendo que vamos provocar o conflito propositadamente, não, mas vamos aproveitar, se vivenciarmos um momento de conflito, tirarmos o maior proveito desse momento, porque é uma oportunidade excelente de vermos esses elementos inconscientes atuando naquele momento, em tempo real, em nossa vida e gerando um conflito. E para da próxima vez termos já esses mecanismos, essas habilidades de manobrar a situação de forma mais assertiva, de forma mais proveitosa e construtiva. Exatamente, porque como faz parte do nosso processo de individuação, para chegar a esse ponto que você falou, é necessário integrar cada um, tanto um quanto o outro, os dois sexos integrarem os arquétipos da ânima e do ânimo. Isso vai produzir autoconhecimento, porque ao reconhecer a presença da ânima e do ânimo na psique, isso é necessário e é fundamental. Identificar seus traços, como eles influenciam as emoções, os pensamentos e os comportamentos. Temos que aceitar essas características, não lutar contra elas. Pelo contrário, é trazê-las para a consciência e integrar essas condições. É um processo de acolhimento e não negar. Nós não temos que ficar negando. Quando o indivíduo, por exemplo, nega a influência do feminino em si, ele se torna o quê? Uma pessoa agressiva, ele se torna uma pessoa fria, ele se torna uma pessoa indiferente. Então, tem que haver uma conexão consciente, estabelecer uma relação consciente com a ânima e o ânimo, todo mundo. Não tem esse negócio de um ou outro, não. É todos nós, para poder nos individualizarmos, precisamos dessa integração. Observando, como você disse, a influência é nas relações, como também nos sonhos, naquilo que se passa conosco. E aí entra a importância. Para isso, nós temos que buscar um equilíbrio e uma harmonia. Buscar integrar o aspecto masculino e feminino na sua personalidade. A integração dos dois leva uma vida mais equilibrada e autêntica. E isso não tem dúvida e é importante para todos nós. Perfeito, Djalma. É interessante isso, que essa proposta vai levar a um ser consciente que não se identifica mais com o masculino e feminino, mas torna-se uma posição no meio que sabe expressar no momento necessário o masculino e sabe expressar no momento necessário o feminino. Ou seja, é um ser consciente que intermedia as duas polaridades psíquicas, não se identificando com uma ou outra, não negando uma, porque normalmente, como você disse, se identificarmos com uma, vamos negar a outra. Naturalmente, qualquer ponto que eu me identifico, eu assumo como verdade absoluta aquele ponto, eu nego o contrário. Mas aí é deslocar a um ponto intermediário que me possibilite, olha, nessa situação eu preciso usar o sentimento, preciso utilizar do eros. Nessa situação, preciso utilizar do logos, do pensamento. Naquela outra situação, tem que ser um intuitivo. Ou naquela outra situação, tem que ser sentir, usar a sensação, nos possibilite ter esse repertório de possibilidades de expressões e utilizarmos em cada momento oportuno. Daí vai necessitar uma certa fluidez consciente que nos possibilite estabelecer essa função transcendente, esse ponto de, esse símbolo de interligação desses opostos que nós estamos discutindo aqui. E é interessante verificar que a ânima e o ânimos têm uma função preponderante nas relações afetivas, na busca
de parceiro. Isto é importante verificar, porque nós tendemos a projetar nossas expectativas, desejos e necessidades não realizados em outras pessoas. Vejam bem que a colocação são outras pessoas, especialmente em nossos parceiros românticos. Essa projeção pode ser positiva, criando uma sensação de completude e harmonia, ou negativa, levando a desapontamentos, conflitos e frustrações. No caso da projeção da ânima, o homem pode buscar na sua parceira a figura da mãe idealizada ou no seu parceiro, a figura da mãe idealizada, a musa inspiradora, ou a figura feminina, forte e independente. Já a projeção do ânimos pode identificar o seu parceiro como um herói, um protetor ou um líder forte e confiável. Isso dá problema, porque o outro não tem a obrigação de ser aquilo que a gente imagina. Tem que ser aquilo que é. Enquanto nós não aprendemos a ver o parceiro como sendo uma pessoa diferente de nós, que teve uma criação independente, que tem seus conflitos, que tem seus complexos, que tem suas neuroses. Se nós observarmos desse jeito e gostarmos dessa forma, aí haverá um amor efetivo. Mas se nós estamos apenas idealizando e quando chegamos na convivência, vamos verificar que a pessoa não é aquilo que nós imaginamos, não prestamos atenção que foi imaginação nossa. Então, nós não nos adaptamos àquilo que realmente acontece, porque nós estávamos imaginando uma coisa que o outro não tem a obrigação de ser, mas que nós queremos que ele seja. E aí, meu filho, o problema está dado. É aquela guerra que você falou, que pode se transformar em guerra mundial, mas que já nasce ali no relacionamento afetivo entre duas pessoas. Não, isso é muito interessante, João. E isso é claro, vemos muito na formação de casais. E tem até programas hoje em dia na TV que eles fazem, colocam os casais sem se ver um ao outro e coloca para falar através de uma parede e você vê que eles se encantam, tem um amor platônico enorme, um amor platônico. E é você vê claramente a projeção. E aí depois eles pegam esses casais, colocam um contato um com o outro, trancado lá no apartamento. Aí você vê o pepino estourar, e ter a briga, ter a confusão, e muitas das vezes não dá certo a relação. Por quê? É justamente isso. Estabelecemos essa relação de projeções. E vale lembrar que essas projeções que nós colocamos é um impulso inconsciente de se autoconhecer e se relacionar consigo próprio. E esse impulso inconsciente é o que a gente projeta no outro, dessa pessoa grandiosa, dessa pessoa maravilhosa que a gente tem que se encontrar. Essa pessoa grandiosa, essa pessoa maravilhosa já está em nós. E nós só precisamos encontrar com ela. E essa projeção é que nos leva a estabelecer o relacionamento. Mas também temos a outro lado negado, as sombras negadas, as sombras escuras, as sombras láureas. E também vamos encontrar com essas sombras mais densas no contato com o outro, que é as partes inaptas que ainda não desenvolvemos e que nos incomoda. Tudo aquilo que nós negamos, que nós, em nós, e está ali arquivado porque nós não gostamos, vamos encontrar no outro tanto aquilo que nos enaltece, que está em nós, nossa grandiosidade, quanto aquilo que nós consideramos inferioridade. E vale lembrar que a grandiosidade e inferioridade é um juízo de valor momentâneo aplicado com a janela de tempo muito pequena de observação. Que aquilo que agora nós consideramos inferior pode ser no futuro, se desenvolvido e bem cuidado, algo bastante útil para nós. E aquilo que nós consideramos como superior, como algo maravilhoso, pode muitas das vezes ser o elemento causador de uma queda muito grande. E nós, quando estudarmos mais profundamente a sombra, vamos ver que, como todo arquétipo, ele tem duas funções. Ele tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tá? E quando nós, por exemplo, admiramos uma pessoa muito, significa que nós estamos projetando nossas qualidades no outro, coisas que nós podemos desenvolver que estão reprimidas. Na sombra negativa também são coisas que nós estamos reprimindo de forma negativa. E quando nós projetamos no outro, nós podemos ver isso. E ao ver isso, nós podemos integrar a sombra. Integrando a sombra, nós vamos fazer uma transformação. No conflito ânima e ânimos, quando ele existe, a sombra se faz presente. Por quê? Porque aí nós vamos começar a identificar o outro na forma como nós somos, forma negativa, porque nós estamos brigando. Mas quando nós admiramos e nós estamos conversando com uma pessoa que a gente admira, nós estamos vendo o quê? As nossas partes boas
projetadas ou partes que nós podemos desenvolver. E isso é necessário, porque ao integrar a sombra, nós integramos também juntos a ânima e o ânimo, porque eles são fatores de projeção. Então, são eles que projetam isso. Então, nós estamos promovendo um desenvolvimento psicológico muito mais completo, muito mais amplo. É preciso integrar a consciência. O que é que significa integrar? É trazer, é ter consciência de que isso existe, que isso está presente. E mais do que isso, é para nossa consciência crescer, porque daí para frente nós passamos a identificar os nossos comportamentos de maneira muito mais ampla e tomarmos as atitudes que devemos tomar no momento em que nós fizermos as projeções. Vamos aprender a lidar com elas, inclusive recuar no momento necessário para evitar um problema muito maior e nos tornarmos mais conscientes disso, portanto, mais sábios a respeito de nós e, por via de consequência, a respeito dos outros. É uma jornada muito interessante que a gente tem para trilhar nesse processo. E lembrar sempre, cada passo que a gente dá, muitos outros se abrem, né? Muitos caminhos se abrem. E isso é um processo constante de autoconhecimento, de transformação. E cada vez que mais que estabelecemos essa relação vai trazer novos conteúdos a serem desenvolvidos, novos conteúdos a serem integrados. O grande passo aqui é e que esse processo passe a ser um processo construtivo e não um processo conflituoso. Esse é o grande passo. Sairmos daquela zona ainda, vamos dizer assim, primitiva, da necessidade do conflito para assumirmos um comportamento consciente e construtivo em que o conflito, se existir, é por uma decisão consciente em comparação com o inconsciente, na necessidade do aprendizado e na necessidade de uma construção de uma nova forma de viver e de expressar a totalidade nesse processo de individuação. E sairmos dessa zona de conflito em que a vida impõe obstáculos e que impõe o conflito é muito mais confortador do que mantermos nessa posição. Esse processo que a gente está discutindo aqui parece ser um processo difícil, que exige, mas o benefício é muito maior do que nos mantermos na posição ociosa, em que deixa a vida nos levar, não é? E vai acontecendo os problemas, vai acontecendo as dificuldades. Não é mais necessário. Nós já temos, evolutivamente, biológica, psiquicamente, nós já adquirimos as ferramentas que nos possibilite agora assumirmos esse processo e manipularmos a vida e o inconsciente de uma forma construtiva, como intermediários desse processo. E essa é a grande aquisição. E a psicologia analítica coloca à nossa disposição inúmeras ferramentas, inclusive os sonhos. Quando nós aprendemos a lidar com sonhos, nós descobrimos as figuras que estão agindo em nós, arquetípicas, e de que maneira elas estão agindo. Inclusive, nos chamando a atenção que nós temos que mudar. O grande problema é que o sonho representa justamente informações de que nós temos que mudar determinadas condições em nós, porque se nós não fazemos essa mudança, o que é que acontece? Nós vamos continuar sempre os mesmos, nós vamos continuar da mesma maneira, nós vamos continuar com dificuldades, problemas os mais diversos. É preciso que nós aprendamos a tomar uma atitude positiva em nossa vida, integrando esse elemento para cada dia mais ampliarmos a maneira de lidar com os problemas e as dificuldades da vida. Perfeito, perfeito, Djalma. E aí é que está como fazermos esse processo, quais são os passos para esse processo, de como começarmos. E com certeza todos nós já começamos, isso é inexorável, isso é fato contestado. Todos nós, a partir do momento que nós vivemos, nós já começamos esse processo. Agora, em que estágio desse processo estamos? Cada um está no seu estágio. Muitos estão ainda no estágio de inconsciência, que não tem ainda o autoconhecimento e vamos ingressar em algum momento, através das dores, através das dificuldades, vamos ingressar na fase do autoconhecimento. E a partir daí, já, o que é que vem? Aí nós vamos, vem o seguinte, é preciso um trabalho de autoconhecimento em primeiro lugar. Nós falamos de integração o tempo inteiro, mas autoconhecimento e autodescobrimento, porque são duas coisas diferentes. Conhecer e autodescobrir.
descobrir, como a gente vem falando, quando esses arquétipos estão agindo, principalmente o que nós estamos hoje tratando, a ânima, o ânimos, e tratando a sombra junto, porque ela está sempre presente nesse tipo de relacionamento. Então, o conhecimento, autoconhecimento é necessário, a integração a gente vem falando, a aceitação de que nós estamos com esses elementos agindo sobre nós, aprender a equilibrar e a individuação vai ser o resultado de tudo isso e vai desenvolver a nossa personalidade. Isto é devidamente importante. E exercícios têm que ser feitos nesse sentido. Nós temos que exercitar, porque não é simplesmente a gente descobrir. Você tem dito muitas vezes que nós devemos nos voltar para nosso psiquismo como nós nos voltamos para a natureza, para estudar de uma forma científica. E isso é muito importante. Nós verificarmos que podemos estudar a nós próprios como nós estudamos a natureza em volta de nós, aquilo que está fora de nós. E é muito mais interessante voltar nesse momento para dentro de nós, porque nós já temos um amplo conhecimento de muitas coisas fora de nós. Mas dentro de nós, o problema está difícil. E nós vemos isso em várias situações, circunstâncias e dificuldades que as pessoas estão mostrando na vida de relação e no seu próprio desenvolvimento, na utilização de seus próprios recursos, de ampliação desses recursos. Então, nós podemos usar vários tipos, a psicologia analítica, a meditação, ou como você disse, a maneira de olhar De olhar. para tudo isso, nós temos que aprender esses conceitos, sem a menor dúvida, não é? Para desenvolver o nosso autoconhecimento através de técnicas, análise de sonho, terapia e outras práticas que vão nos tornar cada vez mais conscientes de nós mesmos. Esse é um ponto interessante, Djalma, que a gente realmente a gente precisa legitimar, o primeiro passo, a existência dessa dimensão interna que a gente representa. Que muitas vezes essa vida do dia a dia, a gente acha que isso é besteira, isso o sonho é besteira, isso não tem significado nenhum, ou as projeções, a sombra, isso é uma coisa que está ali distante, e muitas das vezes a gente assume a posição de que está abaixo do ser consciente, ou seja, que o ser consciente é maior que tudo isso, que não é verdade. E o ser consciente é um grãozinho de areia que está representando tudo e muito mais que não tem nem ideia. E se a gente não legitimar essa existência e não legitimar a posição do consciente como um ser intermediário, um porta-voz ali para o mundo externo desses elementos, vai gerar muitos problemas e não só, não vai gerar nenhuma solução. E aí a gente precisa legitimar. E a gente está falando aqui hoje de ânima e ânimos. Como é que legitima a existência da ânima e do ânimos? A gente tem que legitimar que além desse ser que se expressa aqui agora, por exemplo, eu tenho que legitimar que além de Delfonso, existe uma ânima que tem autonomia, tem uma consciência própria, tem elementos, tem personalidade e tem elementos que traz energia e força viva independente da minha vontade. Isso eu tenho que legitimar e tenho que reconhecer que existe, que é possível. Senão, essa ânima, ela não vai poder se expressar, ela vai estar sempre acanhada e vai estar sempre oprimida pelo consciente. E toda vez que oprime uma energia, toda vez que a gente represa uma energia, essa energia vai se expressar de forma abrupta, de forma mais forçada, mais poderosa para contra essa represa, contra essa repressão. E aí, o primeiro exercício que a gente tem que ter é pôr nessa posição. Existe esse ser que habita essa inconsciência que eu represento. Existe esse ser que habita essa totalidade que eu represento. Dada essa legitimação, o que é que eu vou fazer? Vou conversar. Eu vou conversar. E aí eu vou ter que olhar com esse olhar para dentro, chamar, invocar esse ser e, por favor, se apresente aqui, vamos conversar. E aí, quando eu começo a conversar, eu vou começar a analisar os traços da personalidade desse ser que se apresenta. Como é que ela se apresenta para Ildefonso? Ela se apresenta de um jeito mais carinhoso, de um jeito mais firme, de um jeito com uma sabedoria que eu não até nem reconheço, ou de uma forma mais querendo vivenciar a vida, convidar a interagir com a natureza. Tem várias formas de se expressar.
Mas ela, a ânima, ou ele, o ânimo, tem a sua personalidade, tem suas características, e só através dessa legitimação a gente vai poder estabelecer essa conexão, conversar. E na conversa a gente vai fazer até como um psicólogo, parar para analisar essa personalidade que se apresenta, que a gente não conhece, e vamos conhecer. E daí do conhecer, vamos conhecer esse universo que a gente representa. É verdade, esse autoconhecimento nasce justamente desse diálogo interno, aquilo que Jung chamou de função transcendente. A imaginação ativa, que foi um nome, inclusive, que foi sugerido aí por Stanley Hall, significa a conversar consigo, descobrir-se, inclusive para poder, não aplicação da ânima e do ânimo, conversar com eles também, conversar com a minha ânima, faço a minha meditação, converso, faço a minha imaginação ativa, coloco-a na minha frente, imaginativamente, e começo a conversar. Imaginariamente, eu converso com ela e vou procurar saber o que é que ela está querendo de mim efetivamente, o que é que ela pode me ajudar a fazer. Inclusive, se eu faço isso, no caso da mulher, se ela traz um ônibus para conversar e eu trago a ânima para conversar, nós vamos melhorar as nossas relações, não só entre um e outro, mas as relações interpessoais de uma maneira direta. Porque o inconsciente começa a aflorar, mas ele já vem de uma maneira não conflituosa, mas vem de uma maneira aceita pelo ego, e o ego aceitando, ele vai interferir na nossa vida como um todo e expandi-la, torná-la melhor, nos tornar mais compreensivos do outro, porque nós vemos que o outro tem o mesmo problema que nós temos, que ele está passando por situações que eu estou passando. Mas esta conversa interna é necessária e é muito eficiente para mudar a nossa vida de uma maneira geral. Uma coisa, algo interessante que acontece quando a gente legitimiza e estabelece essa conversa que você trouxe, Djalma, no conflito, imagina só, agora externamente, no conflito entre o casal, entre o parceiro, quando você faz esse exercício internamente, você vai ver essa ânima se aproximando e interferindo ali, gerando o discurso conflituoso, dada a isso tudo que a gente vem discutindo aqui. E aí, quando você sente que já não é mais você que fala, mas é a ânima e os complexos, você já vai ter a possibilidade de se conscientizar disso e aí sim atuar para amenizar a situação e gerir a situação de forma construtiva e não deixar que o influxo gere um conflito. Mas é preciso essa legitimação, é preciso essa interação, essa conversa com esses elementos internos, para quando, na presença deles, em um conflito externo, a gente possa intermediar a situação de uma forma construtiva. Exatamente. Então, uma coisa impressionante é que nós vamos chegando ao nosso final vendo o seguinte: nós fizemos uma conversa aqui que é, na verdade, uma continuação do processo de individuação. E o que é que significa o processo de individuação? Nós nos tornarmos conscientes de nós, conscientes inclusive do inconsciente. Aí é que está o detalhe. Sabendo que tem essa, digamos, esta condição em nós que está agindo constantemente e que está compensando a consciência. E aí nós podemos usar, inclusive, em nosso benefício. Foi por isso, inclusive, que nós escrevemos e publicamos a Conversando com o Self, para aprendermos a lidar, inclusive utilizar de forma pragmática em nossa vida para melhorar situações, porque o inconsciente tem uma capacidade muito grande de agir no mundo externo, os arquétipos também. Então, esses arquétipos podem ser usados para nos dar melhores condições de atuar na vida e de conseguir entender e, mais ainda, conseguir realizar coisas que o ego não pode, porque ele é limitado. Já o inconsciente não é limitado, ele é ilimitado e ele pode ver, vamos dizer assim, entre aspas, coisas que o ego não pode. Ele pode saber coisas que o ego não tem condições, na sua limitação, de saber. Logo, ele pode nos levar a condições que o ego não pode levar de uma maneira efetiva. Exatamente, Djalma. Exatamente. E vamos encerrar aqui nosso episódio, então, Djalma. Perfeito. Falamos hoje da ânima e do ânimo, como importeiros do inconsciente, episódio número 2 da série Conversando com o Self, podcast e videocast.
E na próximo episódio, o que é que vamos falar? Já vamos falar da sombra. Vamos Então, falar da sombra. já falamos um pouquinho aqui e já falamos também no episódio anterior, mas assim, sim, vamos nos aprofundar nessa questão e vamos discutir mais. Então, esperamos por vocês no próximo episódio. Um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado.